Dando continuidade ao nosso conteúdo, vimos que em cada célula, né, podemos inserir valores, correto? Então, assim, vamos fazer aqui um exemplo só para a gente entender que a gente pode também formatar, né, o estilo ou o design de cada célula, certo? Vamos inserir aqui um texto como exemplo. Observe que o espaço dessa célula é apenas daqui até aqui, né? E o texto, ele é bem maior que o espaço da célula, certo? Então, assim, gente, o que que acontece? Quando você digita um texto que é maior que o espaço da célula, o texto ele não ocupa espaço de outras células, ou seja, o texto ele está ocupando apenas o espaço da célula H10, certo? Da coluna H e da linha 10, tá? Apesar dele estar sendo exibido aqui como se fosse dentro da coluna da célula I10, da célula J10 e da célula K10, mas ele está armazenado apenas na H10, tá? Se a gente observar, quando selecionamos uma célula, certo? Aqui nessa barra aparece o conteúdo da célula, tá? Essa barra normalmente a gente usa para manusear fórmulas ou para manusear o conteúdo de uma célula, certo? Olha, observe quando selecionamos a célula H10, vemos o conteúdo da célula. Podemos, ó, alterar o conteúdo da célula através dessa barra. Tá? Então, essa frase de exemplo, ela está contida apenas na célula H10. Se selecionarmos a célula I10, que seria a próxima, observe que não temos conteúdo nenhum. Tá? Então, como é que a gente deixa esse conteúdo, esse texto, apenas na célula H? A gente evita que o texto, né, fique cobrindo as outras células. Como é que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso da seguinte maneira. Ó. A gente pode, tá? Ir aqui em cima, na coluna onde está acontecendo isso. Observe que quando eu passo o mouse, tá? Próximo aqui da linha da coluna aparece esse íconezinho com duas setinhas, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se eu der, né, dois cliques nesse ícone, né, exatamente quando ele aparece, né, dois cliques simples, que eu digo com o botão esquerdo, tá? O que que acontece, ó? O texto, a coluna, o tamanho da coluna, ela se adequa ao tamanho do texto que estava inserido na célula, certo? Então, assim, eu posso fazer isso para aumentar o tamanho da minha célula, como eu também posso, né, colocar o mouse, né, de novo nessa opção, clicar com o botão esquerdo, segurar e vir diminuindo ó, o tamanho da minha coluna e soltar. Tá? Observe que esse tamanho aqui que eu refiz, né, ele ainda não é suficiente para caber o texto da minha célula H10. Tá? Então, professor, como é que eu faço para jogar o texto para baixo, dentro da mesma célula, certo? Observe que você pode fazer o seguinte, tá? Creio que aí no seu Office, tá? Para você jogar ó, o cursor, observe que o cursor está nessa linha, dentro de uma célula. Para você jogar ele para a linha de baixo, mas ainda dentro da célula H10, eu creio que você apertando Alt Enter, tá? Você joga o texto para a porção de baixo, ó. Vamos lá novamente, apertar aqui Alt Enter, você joga o texto para a porção de baixo. Tá? E o que que aconteceu? O texto, né, a linha, ela ganhou uma espessura maior, né? Observe que agora ela está com espaço mais largo. E eu também, assim como na coluna aqui, ó, vindo aqui nesse cantinho, no limite da coluna H com a coluna I, eu posso reajustar esse tamanho, tá? Eu também posso reajustar esse tamanho aqui, ó, das linhas. Da mesma forma, clicando e arrastando para definir o tamanho que eu quero dessa linha, certo? Observe que ó, o texto
né, ele está posicionado na porção inferior da célula e alinhado à nossa esquerda, tá? Assim como no Word ou no Writer, né, eu também posso alinhar o meu texto centralizado, alinhar à direita e alinhar à esquerda, tá? Vou colocar aqui centralizado, tá? E eu também tenho as opções de deixar o meu texto centralizado ou alinhado na porção de cima, na porção do meio ou na porção inferior, certo? Então, além dos alinhamentos relacionados às margens da esquerda e da direita, que eu não tenho justificado, tá? Eu posso também alinhar o meu texto ou o conteúdo da minha célula na porção superior, na porção central da célula ou na porção inferior, tá? Lembrando, pessoal, que assim, eu vou retornar aqui ao meu texto, tá? A forma como estava antes, simplesmente apertando o Ctrl Z, tá? E eu posso também fazer essa opção de jogar o texto para a linha de baixo, lembrando que não é a célula de baixo, porque a célula de baixo ó, é a H11, tá? Eu posso jogar o texto na linha de baixo, mas ainda dentro da célula H10, escolhendo essa opção aqui, tá? Onde tem esse A, B e C, jogando para baixo. Isso daqui ele vai dizer o quê? Quando meu texto atingir o final da minha coluna, ele vai automaticamente jogar o texto para a linha de baixo. Observe que se eu clicar aqui, ó, ele faz justamente o que a gente tinha feito clicando aqui dentro, né, 2 vezes, e usando o Alt Enter, tá? Lembrando que se o seu Office não for o Alt Enter, provavelmente seja o Shift Enter, né, ou o Alt GR e o Enter. Né? Segura o Alt e aperta Enter, ou segura o Shift e aperta Enter, tá? Porque quando você simplesmente só aperta o Enter, você indica que você quer ir para a célula de baixo e não que você quer ir para a linha de baixo dentro da mesma célula. Observe que aqui ó, eu estou dentro da mesma célula, eu estou dentro da H10 e aqui eu estou na primeira linha, aqui eu estou na segunda linha e aqui eu estou na terceira linha da célula H10, tá? Eu posso colocar meu texto, ó, selecionando aqui a célula, tá? Centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Posso também mudar a fonte dele, ó, mudando a fonte, escolhendo uma fonte qualquer, por exemplo, a Arial, que era a nossa padrão lá, tamanho 12, tá? Posso escolher a cor da fonte aqui nessa opção, azul, verde, né? Ou automática, que é preto. E posso definir também a cor de fundo da minha célula. Ó. Posso definir ela como cinza, como azul, como vermelho, tá? Ou sem preenchimento, que ela é branquinha. Tudo bem? Lembrando que essas formatações aqui são bem semelhantes às formatações, né, que a gente tinha também lá no Office, certo? Para apagar o texto, eu posso clicar 2 vezes aqui dentro da célula, né? Colocar o cursor aqui no final do texto e apagar, certo? Ou simplesmente clicar na célula e apertar Delete ou apertar o Backspace, tá? Certo? Então, essa parte aqui de como definir o formato da célula, formato da fonte, tamanho, coloração da célula ou organização das margens do meu texto, tá ok. Certo? A gente passa para o próximo vídeo com outro tipo de conteúdo, tá certo? Até mais.